A paz do Senhor, príncipes e princesas. No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. E hoje estou aqui juntamente com da minha mãe. A paz do Senhor, meus amados, minhas queridas. Nós estamos felizes, com o nosso horário do nosso devocional. Estamos lendo o livro de Atos e hoje nós estaremos lendo o capítulo 6 e o 7. O 6. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no mistério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Calma, não era uma pergunta, é as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Estevão, o primeiro mártir. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram de Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: Ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas. Investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E disse o sumo sacerdote: Por que ventura... Capítulo 7. Isso, capítulo 7. E disse o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? E ele disse: Varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu,
Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora, e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão, e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto de circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó seu pai, e toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito, e morreu ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém, e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Versículo 21. E sendo enjeitado, tomou-o a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pedrejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: Varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa.
Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito, a este Moisés ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este Deus como príncipe. Não, a este Enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos. Este é aquele que disse aos filhos de Israel. Lê de novo 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vós e vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Versículo 40. Dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizeste para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu para que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos De coração. 51. Deixa eu repetir aqui o 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração, rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas
depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Glória a Deus, né? Que leitura gloriosa, né? Primeiro mártir aqui, Estevão, né? Morreu falando do grande amor de Deus, falando da salvação, né? E infelizmente ainda nos dias de hoje ainda tem os nossos irmãos da igreja perseguida que ainda hoje são assassinados por falarem a palavra de Deus, mas a igreja continua crescendo. Glória a Deus, né? Que Deus abençoe cada um que nos acompanha, que esteja juntamente conosco. Vamos agora orar e agradecer ao nosso Deus por tudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelos livramentos, pela providência diária. Senhor, muito obrigado pelas nossas famílias que o Senhor tem nos dado. Continua nos livrando e nos guardando das ciladas do inimigo. Deus bendito e amado, abençoe os nossos missionários nos 4 cantos dessas terras, meu Deus. Em especial os nossos irmãos da igreja perseguida. Ajuda-os, fortalece e os livra de todo mal, Paizinho. Fica conosco, pois tudo nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até amanhã.